O caro vice-prefeito do município de Pelotas, Fabrício Tavares, o caro presidente no exercício da direção desta sessão, neste momento, vereador Idemar Bars. Quero cumprimentar em seus nomes todas as autoridades já citadas no nosso protocolo, civis, militares, autoridades religiosas, a todos os presentes, senhoras e senhores que estão aqui conosco, neste momento importante, em que nós celebramos os 199 anos da nossa cidade e homenageamos pessoas e instituições que se destacam nas suas atividades. Para mim, é uma grande honra estar na condição de presidente deste Poder Legislativo no momento em que completamos esses 199 anos e, ao completar os 199 anos, entramos, efetivamente, no ano 200. Afinal, de hoje até 7 de julho de 2012, estaremos vivendo o ano 200 da nossa cidade, ao final do qual teremos, finalmente, então, completado os 200 anos de Pelotas. Logo eu, que aos 26 anos de idade, tenho, talvez, pouco mais do que 13% dessa história. Fazendo as contas, eu me dou conta de que tão pouco parece eu ter vivido essa história. Mas, se me permitem, eu acredito que a intensidade do que eu já vivi nesta cidade, por ela e ela para mim, me permitem e me dotam do sentimento necessário para aqui lhes dirigir as palavras que pretendo apresentar. Poder Legislativo Municipal, por óbvio, mas é importante ressaltar, nós aqui, vereadores, exercemos um mandato em nome do povo de Pelotas. Nós, aqui, que apresentamos estes projetos que resultaram nas leis e decretos que concederam estas honrarias de cidadão pelotense, cidadão emérito, brasão de Pelotas, instituição emérita, não fizemos isso da nossa cabeça ou da nossa convicção pessoal. Nós fizemos isso em nome do mandato que nos é outorgado pelo povo desta cidade. E eu quero dizer e ressaltar isso ao Paulo Fernando Estima, ao Flávio Mansur, ao José Dias Viana Filho, ao Roberto Buriol, ao Paulo Charqueiro, ao Solismar Marques, à equipe diretiva da Sociedade Espírita Assistencial Dona Conceição, representada pela presidente Dona Ieda, ao Ari Nelson Koperek e ao Teófilo Galvão. Eu quero lhes dizer isso para destacar que o que a Câmara de Vereadores faz hoje, prestando-lhes esta homenagem, não é conceder-lhes efetivamente a homenagem, mas sim reconhecer o que o povo desta cidade já fez. Porque se nós hoje prestamos oficialmente, formalizamos com estes títulos apenas o que o povo desta cidade já fez. O povo de Pelotas já os tornou cidadãos pelotenses ao abraçá-los em suas atividades pelo que desenvolvem. O povo de Pelotas já reconheceu, com o brasão de Pelotas, ou como instituição ou cidadão emérito, aqueles que se destacaram e que desenvolvem importantes ações em prol do nosso município. E isso eu quero dizer, então, para frisar. Não é da cabeça de um vereador ou de outro que esses títulos aparecem ou surgem. É o reconhecimento efetivo que o povo diz nas ruas e reconhece nas suas atividades. Eu não quero fazer aqui um discurso de aula de história. Não quero recontar a epopeia da formação e da construção da nossa cidade, que já foi bem trabalhada em muitas palavras do nosso vice-prefeito e do orador em nome dos homenageados. É importante, sim, nós lembrarmos a nossa origem,
a formação da nossa cidade, as charqueadas, os ciclos econômicos que nós vivemos, os povos que aqui se instalaram e que fizeram da nossa cultura tão forte pela miscigenação deste povo, uma cultura que se destaca no nosso Estado e no cenário nacional. É importante lembrarmos da riqueza e da pujança econômica dos nossos suntuosos casarões históricos. Mas alguns dias atrás eu fui convidado em outro evento que homenageava também a nossa cidade a me manifestar como orador. E busquei não fazer um discurso propriamente, mas uma reflexão. E é esta reflexão que eu quero convidar vocês aqui novamente para fazerem comigo. Aqueles que já são cidadãos naturais desta terra e aqueles que estão sendo abraçados formalmente pela cidade de Pelotas na data de hoje. Porque eu acredito que o aniversário da cidade, da gente, é um momento de nós lembrarmos do nosso passado, reverenciá-lo, mas é um momento, sobremaneira, de nós reafirmarmos o nosso compromisso com essa terra. Por tudo que ela nos concede, desde a educação e a alimentação até todas as nossas alegrias que nós aqui vivemos. E nós temos que reafirmar o compromisso com essa terra para fazer dos próximos 200 anos tão bonitos e tão gloriosos como foram os 200 que já passaram. E eu quero então falar de Pelotas como a cidade da gente. Porque antes de tudo, vamos dizer que a cidade da gente ela é um pedaço de chão. Algo permanente em nossa vida tão cambiante. Ela é o chão dos nossos primeiros passos e é o chão que nos é ofertado na nossa ânsia de caminhar. É o chão onde nós nos reunimos com aqueles que nos são caros e onde nós celebramos a magia dos encontros. É depois o chão onde nós nos perdemos em aventureiras jornadas e o chão para o qual nós retornamos em busca de consolo e de abrigo. É ainda o chão onde se fixam as nossas lembranças e do qual, apesar de qualquer e da maior distância, nós jamais nos afastamos. É o chão da nossa casa, que dá sustento ao nosso lar, é o chão do nosso trabalho, é o chão dos nossos amores, é o chão dos nossos pés. A cidade da gente, nós a conhecemos assim, pisando-a, palmilhando os seus caminhos, nos debruçando em suas paisagens, admirando os seus espaços. Imaginem a vida como um espetáculo. Uma peça de teatro, ou para quem preferir, um espetáculo de dança, seja lá como for, um espetáculo. Pois a cidade da gente é o cenário. E que belo cenário Pelotas nos proporciona. A cidade da gente é o palco onde se descortinam as grandezas e as banalidades da nossa vida. Vida, ou vidas essas que fazem, por sua vez, em recíproco, a vida da nossa cidade. A cidade da gente, ela é extensão e compreensão. Ela é a extensão dos nossos afetos, é a extensão dos nossos humores, é a extensão das nossas alegrias e das nossas tristezas e sofrimentos. A cidade da gente é a compreensão das nossas ideias, dos nossos valores, dos nossos ritmos. A cidade da gente é o rincão das Pelotas, são os campos de São Gonçalo, o refúgio daqueles que disputaram pela mais disputada Extremadura do Brasil, a colônia do Sacramento. A cidade da gente é o solar dos nossos avoengos portugueses, a tablada do comércio de animais vacuns, é o esfalfar-se do braço escravo no saladeiro, o índio dos cerritos, a ousadia do refinamento em tempos selváticos, o descortino de homens adiante do seu tempo,
A cidade da gente é a segunda pátria do imigrante. Essa é a nossa Pelotas. Uma cidade de muitos sabores, que é embalada e impulsionada, ou que foi embalada e impulsionada, por contraditório que seja, pelo estéril sal das charqueadas. E que hoje se vê reanimando e já reanimada em busca de novos caminhos pela afabilidade dos doces. Agora, nós temos muitas razões para amar essa terra e para lutar pelo seu futuro. No entanto, um chão pode ser não mais do que o mero suporte físico indispensável a tudo que é sólido. A cidade da gente não é só um chão superfície. Ela é uma realidade penetrante, que penetra e se aninha na alma daqueles que a querem bem, que lutam por ela e que por ela trabalham. Pelotas está chegando aos seus 200 anos. E isso nos toca profundamente, porque ao aniversariar a cidade da gente, aniversariamos todos. Aqueles que desbravaram e que ainda desbravam o seu chão. Aqueles que construíram e ainda constroem o seu caminho. Pelotas hoje abraça formalmente seus novos cidadãos, reconhece instituições e pessoas já aqui nascidas. Vamos todos, a partir deste momento em que entramos no ano 200, reafirmar o nosso amor, o nosso compromisso com essa cidade. E se já trabalhamos muito por ela, vamos trabalhar ainda mais para honrar o nosso passado e fazer um futuro ainda mais glorioso. Parabéns, Pelotas, chão de todos nós. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao... Muito boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar as autoridades já nominadas no protocolo, agradecer a especial presença de cada um aqui nesta noite, meus colegas vereadores, servidores desta casa, agradecer a presença da minha família, meus pais, meus irmãos, minha sobrinha, meus tios, primos, enfim, gente que veio de longe para estar aqui. Quero agradecer a presença dos meus amigos, dos meus colaboradores de campanha, de caminhadas políticas, que viraram verdadeiros amigos, e a prova está aqui na presença expressiva neste plenário, que muito me honra, muito me deixa orgulhoso dessa amizade que construímos nas nossas intensas caminhadas de campanha. Quero agradecer a presença da imprensa, dos meus colegas do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, que me honram também com suas presenças neste momento tão importante na minha vida. É notório que o campo da política é composto por variados sentimentos, que vão da simpatia à aversão para com aqueles que atuam nessa área essencial às sociedades organizadas e democráticas. É igualmente do conhecimento geral que, embora despertem reações antagônicas de aprovação ou de rejeição, essas relações nunca deixarão de existir enquanto as sociedades permanecerem assim, organizadas e democráticas. Por razões bem conhecidas, ao falar-se em política, brotam, de imediato, sentimentos de desconfiança, de suspeita, de dúvidas, de inveja, de rancor, de receio e tantos outros de significação semelhante.
Raramente alguém que se apresente como político desperta em seus circunstantes, aqueles que estão à sua volta, pelo menos imediatamente, sentimentos de admiração e de consideração positiva. Por isso mesmo aqueles que ao longo do tempo demonstram comportamento íntegro, ficam, para muitos, sob a suspeita de logo ali mudar de atitude e se transformar em cidadãos não confiáveis. É possível que tal suspeita se alimente, para alguns, de vários exemplos de personalidades decaídas quando avizinhadas do poder. E que para tantos outros consista na oportunística expectativa de que um deslize corroa a imagem do adversário político. Os meus pais estão aqui hoje. E eu quero fazer um agradecimento muito especial a eles, por toda a formação que me deram. Eles não me induziram a entrar na política, mas o ambiente em que me formaram, minha mãe é professora aposentada de ciência política, meu pai professor de direito e que teve atuação política também como secretário municipal, chegou a concorrer a prefeito há 22 anos atrás. Eles não induziram-me a entrar na política, mas esse ambiente acabou me proporcionando isso. Então, ao mesmo tempo que eu agradeço a eles, peço desculpa, porque sei, como pais, o quanto também sofrem. Mãe de político acho que não sofre tanto quanto mãe de juiz de futebol, mas fica naquela ansiedade sobre o que vão falar, né? As interpretações, essas tanto que eu já falei aqui, discorri, que se faz sobre mesmo quem tem um comportamento íntegro ao longo da sua vida. E talvez pela formação familiar, sempre eu refleti sobre o tratamento que os políticos dão ao interesse público. Estou certo que o mau conceito que se faz da política deve-se ao comportamento de muitos políticos inescrupulosos. Há, porém, que considerar, de outra parte, que políticos manejam interesses gerais da sociedade, muitos deles correspondentes a anseios de pessoas e de grupos. Assim, aqueles que se entendam eventualmente preteridos ou prejudicados por uma determinada ação política, tendem a transformar as suas insatisfações em críticas veementes, atingindo, não raras vezes, de forma injusta, a classe política em geral. Depois, qualquer sistema político, formal ou informal, implica sempre na existência de pessoas que disputam entre si posições e poder. Aí, então, para muitos, de menor nobreza de caráter, a vitória do rival normalmente não será explicada por seus méritos, mas por razões pouco defensáveis. Há ainda a referir também a crítica pouco ética, preconceituosa e mal intencionada que se costuma fazer às atividades dos homens públicos, procedida através de julgamentos apressados, carentes de informações adequadas, quando não expressando interesses escusos, próprios ou de grupos, tanto por razões ideológicas como por motivos argentários, por motivos econômicos. Desde quando eu quis me envolver na política, na verdade, confesso a vocês, quando eu era pequeno e já gostava de política, eu pensava que, se viesse de fato entrar na política, eu teria sucesso, porque, afinal, era bem intencionado e queria fazer as coisas da maneira correta. E, por isso, não teria quem quisesse ser contra mim. Enfim, logo a vida me tornou sabedor do quanto aqueles que se expõem ao julgamento alheio, mediante o voto, podem ser vítimas de incompreensões e de considerações injustas. Democraticamente, condicionei-me a aceitar a crítica que possa contribuir para o meu aperfeiçoamento e vacinei-me contra a crítica oportunista, maldosa, interesseira, preocupada apenas em desfazer imagens. Aquela que é indulgente com pessoas quando as tem como aliadas e as condena quando as tem como adversárias. Todos sabem
quão difícil é julgar o comportamento alheio. Em política, porém, como se julga com facilidade as condutas alheias? Muitas vezes pela atribuição a elas de motivações tão somente supostas. No mundo jurídico, ao qual também pertenço, só se julgam fatos objetivos. Concede-se às condutas a presunção da boa-fé. Na política, bem ao contrário, a tendência à suspeita de o homem público sempre cultivar más intenções. As considerações que ora faço devem estar na conta, tenho certeza, de muitos dos meus colegas vereadores. Para mim, em particular, elas são relevantes para expressar, em viva voz, contra a maledicência de alguns, que o processo eleitoral, que aqui recentemente se desenrolou e me conduziu à presidência desta casa, não me levou, de nenhum modo, a submeter-me a qualquer negociação escusa, nem estabeleceu ou poderá estabelecer cobranças quaisquer em qualquer tipo de moeda. Sou agora um presidente sem compromissos que digam respeito à retribuição de votos que sufragaram meu nome. Aliás, é importante deixar muito claro que sequer me foi exigido qualquer compromisso de tal ordem. Estou, como sempre estive, livre, leve e solto, como na poesia de Vinícius de Moraes. Continuo a mesma pessoa que se lançou à vida pública com a firme vontade de fazer uma nova política centrada em princípios e voltada ao objetivo do bem comum. Carrego, sim, compromissos, aqueles que haverei de manter em toda a minha vida pública. Compromissos radicais com a transparência, com a democracia e com os destinatários de toda a ação política que mereça este nome. A população e, dentro dela, particularmente os mais necessitados. É preciso não perder a perspectiva, contudo, de que toda eleição tem começo, meio e fim. O processo eleitoral, para a mesa do ano que vai entrar, com suas idas e vindas, atritos e divergências próprios da vida parlamentar, encerrou-se